Olá pessoal, tudo bem? Vamos seguir na nossa análise do Estatuto da Metrópole e agora para falar sobre os requisitos para a criação de regiões metropolitanas e aglomerações urbanas. Pessoal, antes de falar dos requisitos, é muito importante nós recordarmos aqui quais são os pressupostos para essas unidades regionais, ou seja, para aglomerações urbanas, para regiões metropolitanas, entre outras figuras. Em primeiro lugar, nós devemos ter em conta que essas unidades envolvem necessariamente dois ou mais municípios limítrofes. Nós não podemos pensar em unidades regionais com um único município, nem podemos pensar em unidades regionais que envolvam municípios que não têm contato territorial qualquer, tá certo? E, em segundo lugar, nós temos como pressuposto dessas unidades regionais o desejo desses entes políticos de estabelecer funções públicas de interesse comum e compartilhar a organização, o planejamento ou a execução dessas funções. Eu não vou discutir aqui esse conceito, porque gravei uma aula específica detalhando bastante esse assunto, então voltem a essa aula caso tenham dúvida sobre o que é função pública de interesse comum, tá bom? Seguindo aqui, tendo esses pressupostos em mão, nós vamos então efetivamente passar às etapas, aos requisitos para a criação de uma região metropolitana ou de uma aglomeração urbana. Então, em sentido panorâmico, nós temos aqui três etapas ou três requisitos. Em primeiro lugar, a necessidade de elaboração de estudos técnicos. Em segundo lugar, a realização da participação popular com audiências públicas em todos os municípios envolvidos. E, em terceiro lugar, a elaboração e aprovação de uma lei complementar estadual. Então, repetindo, quais são os três requisitos para criar uma região metropolitana ou uma aglomeração urbana? Elaboração de estudo técnico prévio, participação popular e lei complementar estadual. Vejam, a elaboração de estudo técnico é muito importante, porque nós temos que fazer uma análise séria para saber se aquela unidade regional tem viabilidade, para saber se aquela unidade regional tem efetivamente pontos de afinidade e se faz sentido pensar em uma gestão regional, tá certo? Agora, notem que o Estatuto da Metrópole, embora exija o estudo técnico, não especifica o conteúdo desses estudos. E para resolver isso, nós podemos fazer uma analogia com o artigo 18, parágrafo 4º da Constituição da República, que trata dos estudos de viabilidade em casos de criação, fusão, incorporação ou desmembramento de municípios, tá certo? Então, a partir dessa lógica, nós podemos dizer, como eu já mencionei, que esses estudos devem abordar a viabilidade da gestão comum, as características da área, quais são as tarefas que devem ser consideradas funções públicas de interesse comum, quais serão os impactos orçamentários, financeiros da criação da unidade regional, quais serão os benefícios dessa unidade regional, por exemplo, em termos de compartilhamento de infraestrutura, de compartilhamento de pessoal, entre outras coisas, tá bom? Então, esse é o primeiro requisito. O segundo requisito para a criação de região metropolitana ou aglomeração urbana é a participação popular. E aqui o Estatuto é claro ao dizer que se deve organizar um conjunto de audiências públicas em todos os municípios que farão parte dessa unidade regional. Eu não posso realizar audiência pública em apenas um ou em alguns dos municípios que vão fazer parte da unidade regional. É preciso ouvir a população em todos os entes políticos que farão parte da unidade regional. Isso é bem claro aqui no Estatuto da Metrópole, tá bom, pessoal? Lembrando, o que é audiência pública? Bom, a audiência pública nada mais é que uma sessão de debate em que se apresenta um projeto à população e em que os governantes passam, então, a ouvir as considerações, as críticas e as recomendações da população. Vamos lembrar, a audiência é uma palavra que significa ouvir. A audiência vem de ouvir. E, portanto, nas audiências, nós não deveremos ter comícios, discursos. A ideia da audiência é que o agente público ouça a população, absorva as considerações da população, tá bom? Numa análise desse assunto, pessoal, eu geralmente defendo que nas audiências públicas nós temos que garantir 4 direitos básicos ao participante.
O direito de acesso aos autos, então lá temos o projeto da região metropolitana ou da aglomeração urbana, o estudo técnico, tudo isso tem que ser, não é, aberto à população para que ela possa efetivamente saber qual é o projeto e quais são os pontos problemáticos ali. Em segundo lugar, é preciso garantir um direito de participação efetiva. Em terceiro lugar, é preciso que as autoridades públicas considerem essas manifestações e que ofereçam uma resposta. Só uma advertência, quando eu digo aqui sobre um direito de consideração das manifestações, eu não estou querendo dizer que a autoridade pública está vinculada às manifestações, até porque nós podemos ter manifestações muito contraditórias nas audiências públicas. Então, direito a ter a sua manifestação considerada não é um direito a vincular a decisão do poder público, tá bom? São coisas muito diferentes. Mas é preciso que a autoridade pública efetivamente analise aquela consideração e depois apresente uma resposta que pode ser coletiva ou individualizada. Tá bom? Esse assunto, aliás, pessoal, para quem quiser saber mais, geralmente aparece nas leis de processo administrativo. Eu até comentei a Lei de Processo Administrativo Federal e, inclusive, esses artigos da Lei de Processo Administrativo Federal que tratam de audiências públicas, de consultas públicas. Bom, o terceiro requisito para a criação da região metropolitana ou da aglomeração urbana é a lei de criação. Então, nós temos que aprovar essa unidade regional mediante lei complementar estadual. Essa não é só uma exigência do Estatuto da Metrópole, é uma exigência explícita da Constituição. Isso aparece lá no artigo 25, parágrafo 3º da Constituição. E quando nós falamos de lei complementar, nós estamos falando de uma lei estadual aprovada por maioria absoluta dos membros da Assembleia Legislativa, tá certo? Lembrando, pessoal, que essa lei tem um efeito compulsório para os municípios. Aprovada a lei de criação da unidade regional, o município não tem o direito de optar se participará ou não dessa unidade regional. A participação é compulsória. Mas, como já disse o Supremo, esse caráter compulsório da integração metropolitana não esvazia a autonomia municipal. Por que não? Porque, na verdade, quando se cria uma unidade regional, isso significa que a titularidade das funções públicas de interesse comum será partilhada entre todos os entes federativos, ou seja, o município não perde a sua titularidade sobre aquelas atividades que foram caracterizadas como função pública de interesse comum. ADI 1842 de 2013, uma referência nesse assunto. Depois dê uma olhadinha, tá bom? Seguindo aqui, pessoal, é possível que nós tenhamos uma unidade regional envolvendo municípios de mais de um estado. Então, nesse caso, nós vamos precisar de uma lei complementar de cada um dos estados federados. Tá certo? E diz o Estatuto, até a aprovação das leis complementares por todos os estados envolvidos, a região metropolitana ou aglomeração urbana terá validade apenas para os municípios dos estados que já houverem aprovado a respectiva lei. Tá certo? Então, uma norma muito importante aqui do artigo 4º, parágrafo único do Estatuto da Metrópole. Seguindo ainda nessa análise do direito positivo, o Estatuto também prevê um conteúdo mínimo para essa lei complementar estadual. Então vejam o que diz o artigo 5º. É preciso que a lei complementar preveja, no mínimo, os municípios que integram a unidade regional, os campos funcionais ou diretamente as funções públicas de interesse comum que justificam a instituição, a conformação da estrutura de governança interfederativa, bem como os meios de controle social da organização do planejamento e da execução das funções públicas de interesse comum. Diz ainda o Estatuto, pessoal, que há que se fundamentar tecnicamente o conteúdo dessa lei complementar que institui a unidade regional. E, além disso, essa lei deve observar as definições do Estatuto da Metrópole, como a definição de região metropolitana ou a definição de aglomeração urbana. Para fechar, pessoal, vou aqui comentar brevemente uma última decisão do Supremo que é interessante nessa matéria. Como eu falei para vocês, nós temos 3 requisitos para a criação de unidades regionais. Então vamos lá. Estudo técnico, participação popular e lei complementar estadual. Vejam, nessa DI 1841, o Supremo discutiu a possibilidade de se exigir a aprovação da Câmara de Vereadores para que o município venha a participar de uma unidade regional. E o Supremo deixou claro que é inconstitucional prever a aprovação de Câmara Municipal para que o município possa ingressar em uma unidade regional.
Uma vez aprovada a lei complementar estadual, o município ingressa automaticamente. Esse ingresso é compulsório e, portanto, a Câmara não pode obstar o ingresso do município numa unidade regional como uma região metropolitana. Isso ficou bem claro aí nesse julgado da ADI 1841 do Supremo. Então é isso aí e até a próxima.